e abrisse comigo em Êxodo, no capítulo 16. Êxodo, capítulo 16. Nós vamos tratar de um assunto muito importante e que faz-se muito necessário no nosso tempo. Diz respeito à mentalidade de deserto. Êxodo, capítulo 16, já no versículo 1. Todos acharam? E está escrito dessa forma: e partindo de Eli, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Eli e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram: quem me dera que nós morrêssemos na mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tende tirado para este deserto, para matar-nos de fome a toda essa multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá ao 6º dia, que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Se assente no seu lugar, por gentileza. Senhor, a minha oração ao Senhor é que a nossa mente, é que o nosso pensamento esteja cativo em Jesus agora. Senhor, tudo o que queremos é a sua instrução, meu Deus. O nosso coração precisa ser direcionado pelo Senhor. O nosso coração deseja ardentemente pela tua instrução. Seja servido nessa hora, Pai. Nos assentamos a aprender com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, quero tratar com vocês a respeito de algo que nós conhecemos. Nós conhecemos a história de Israel. Conhecemos o fato de serem eles peregrinos do deserto. A gente já assistiu filmes sobre Moisés abrindo o mar vermelho e coisas do gênero. Todos nós, em alguma medida, conhecem esse texto, conhecem essa história. Todos nós. Mas o que eu quero apontar aqui hoje é um tipo de mentalidade. É o que governava a mente daquelas pessoas. A mentalidade daquele povo era uma mentalidade escrava. E quando olhamos para o texto da palavra de Deus, não é simplesmente para que a gente tenha um conhecimento histórico. Olha acontecer, olha esse fato, olha aquele fato. As Escrituras não estão com essa finalidade simplesmente informar um fato histórico, mas foi escrito para nosso exemplo, para que a gente aprenda com o exemplo deles. Entenda que esse povo, eles tinham uma mentalidade, eles tinham uma forma de pensar. Eles estavam caminhando por um deserto com um Deus provedor, caminhando com um Deus que protegia do frio, protegia do sol, um Deus que dava água e pão ao seu tempo. Mas entenda que quando se tem uma mentalidade de escravo, uma mentalidade de deserto, não importa a quantidade de benefícios recebidos, não importa o quanto Deus abençoe aquela pessoa, aquele indivíduo, se a mente está travada no Egito, se a mente está travada no deserto, fatalmente essa pessoa irá murmurar. Foi exatamente isso. O pessoal
Israel ficou enfastiado, ficou cansado. Se cansaram de comer um tal de maná que nenhuma outra nação havia comido. Algo que o próprio Deus liberou a eles, mas ficaram cansados daquele pão, cansados daquele alimento. Eu não quero mais isso. Eu estou cansado dessa mesmice, todo dia o mesmo alimento, todo dia o mesmo alimento. A mentalidade de escravo nos leva a desprezar as coisas que Deus nos dá. Eu vou repetir isso. A mentalidade de escravo nos leva a desprezar aquilo que Deus nos dá. Entenda que o desprezo às coisas de Deus não se dá pela qualidade do que Deus nos dá, mas porque o sujeito com a mentalidade de escravo, ele trabalha com comparação. Ele compara o seu pão, compara a sua realidade com uma outra realidade. Quando eles compararam o alimento que comiam, eles se esqueceram que quando comiam determinado alimento, eles eram escravos. Agora comiam maná, mas eram livres. Pensaram só na comida e se esqueceram do fato de que enquanto comiam aquelas panelas de carnes, eram escravos. E isso acontece no nosso tempo também. Às vezes fazemos comparação do que Deus colocou na nossa vida hoje com coisas que tínhamos e podíamos em uma outra circunstância. Porém, a gente se esquece de que quando estávamos em determinada circunstância, éramos escravos. É muito fácil desaperceber-se desse pequeno, grande detalhe. Comparações indevidas. Nós estávamos cercados. Tinha panelas de carne, tinha cebola, mas vocês eram escravos. Mas eram escravos. Se eu tivesse nos matado no Egito, se nós não tivéssemos que enfrentar essa dificuldade agora. Às vezes a gente se impressiona com algumas falas, de verdade, e é sem julgamento, no seguinte sentido: quando eu não estava na igreja, a minha vida era mais fácil. Quando eu não estava na igreja, eu não tinha determinada luta. Quando eu não estava na igreja, não aconteceu isso, nem isso, tá? Você era escravo. Só se esqueceu do detalhe de que era escravo. É fato de que quem abraça a fé cristã faz sofrer perseguições. E qual o problema? Qual é a surpresa? Eu estou servindo a Deus, estou sendo perseguido. Como assim? É claro que está sendo perseguido. Eu estou servindo a Deus, está mais difícil. Claro que está. Com certeza está. E é normal que esteja. Nós temos o exemplo do nosso mestre. Nós não somos melhores que o nosso mestre. Eles ouviram a Jesus. Nos ouvem também. Eles perseguiram a Jesus. E nos perseguem também. Nós não somos melhores do que o nosso mestre. Então, quando eu ouço a surpresa da perseguição, a surpresa do sofrimento por cristãos, eu fico: espera, meu irmão, é normal. Está difícil? Normal. Tudo em paz, tudo seguindo o roteiro. Eu estou enfrentando lutas, meu irmão. Está normal, meu irmão. É isso mesmo. Na casa da minha tia Júlia, se não me falha a memória, tinha um quadro. E eu estou falando de 6 anos de idade, 6, 7. Não sei se foi lá que eu vi, mas na minha memória afetiva está na casa dela. Tinha um quadro que dizia: sem luta não há vitória. Sem luta não há vitória. Tem muito tempo isso, eu ainda me lembro. Sem luta
Sem luta, não faz sentido crentes desanimarem porque estão sendo perseguidos. Não faz sentido crentes desanimarem porque estão sofrendo. Nós somos chamados para isso. Esse é o nosso lugar. Eu disse isso na semana passada. Nós não somos daqui. Esse não é o nosso lugar. Estamos aqui de passagem. Estamos completando a nossa carreira, cumprindo a nossa missão, guardando a nossa fé. E a nós é reservada uma coroa de justiça, meu irmão. O nosso lugar não é aqui. Então tudo bem se por um tempo a gente for perseguido. Porque essa leve, momentânea perseguição, tribulação, aperto, não dá nem para comparar com o peso da glória que há de ser revelada. Glória a Deus. São essas percepções que fazem a diferença em quem tem uma mente de deserto, uma mente de escravo, e quem tem a mente de Cristo. É isso que vai mudar a nossa reação, porque a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar é o que vai determinar a nossa forma de reagir. Se eu tenho a mente de Cristo e entendo que no mundo eu vou ter aflições, mas eu preciso ter bom ânimo quando a aflição vem, quando o aperto vem, quando a escassez vem, eu continuo firme. Normal. Eu sou chamado para isso, eu estou aqui para isso. Mas se a minha mente é uma mente escrava, uma mente de quem quer conforto no meio do deserto, eu vou me lembrar do conforto e ficar relutando com o sofrimento, exigindo de Deus que Ele me dê um alívio o tempo todo. Deus me alivia agora. Entenda, Deus é supridor de necessidades. Eu estou em paz com isso. Ele supre nossas necessidades em glória, e isso é maravilhoso. Mas essa não é a finalidade principal do nosso relacionamento com Deus. A finalidade principal do nosso relacionamento com Deus é ter um relacionamento com Deus. Amém ou não amém? Amém. Deus é provedor. Ele cura. Ele abençoa. Ele prospera. Ele é o dono de tudo. Mas essa não é a finalidade do nosso relacionamento. Jesus não morreu na cruz simplesmente para que fôssemos abençoados. Eu recebo todas as bênçãos que Deus tem para mim, mas essa não é a finalidade principal de estar com Deus. Pastor, mas por que você está falando isso? Porque, meu irmão, o tipo de mente que se tem vai determinar a reação que a gente tem também. Quando eu penso que Deus é o meu servo, que Ele vai me servir para as coisas que eu quero, no tempo que eu quero, quando a aflição vem, eu vou murmurar, eu vou reclamar. Ele me deu esse pão, eu não aguento mais esse maná tem o mesmo gosto todo dia, agora eu quero algo diferente. Deus precisa me servir com algo diferente. E isso é um risco, meu irmão. Pessoas que pensam que Deus está a serviço deles. Deus não está a nosso serviço. Nós é que somos servos de Deus. Pastor, eu não gostei, mas é assim mesmo, do mesmo jeito. Nós é que servimos a Deus e não o contrário. Nós devemos nossa vida a Ele. Ele morreu no nosso lugar. Jesus tomou ali aquela cruz nos seus ombros. Entenda isso. Uma morte horrível por minha culpa, por sua culpa. Ele fez o que nós não podíamos fazer, carregou o peso do nosso pecado. Ele não nos deve mais nada. Se Jesus não te abençoar com mais nem, meu irmão, mas nem uma palha, Ele não te deve mais nada. Nós é que somos devedores. Eu não estou dizendo que Deus não abençoa. Eu sou abençoado. Deus abre portas onde não tem porta. Deus dá livramento. Deus cura. Ele tem nos abençoado dia após dia, feito milagres atrás de milagres.
tudo bem com relação a isso, mas quando eu coloco o meu coração voltado para os benefícios, eu esqueço daquele que traz o benefício. Israel estava murmurando porque não entendeu que havia um ciclo de libertação em andamento. Havia um ciclo de libertação. Deus, quando entra no Egito e arranca Israel de lá, Deus tinha um plano. Deus não simplesmente os arrancou do deserto para os dar comida e água. Deus tinha um plano. Primeiro eram escravos, depois se tornaram homens livres, mas eram homens livres espalhados. Então Deus fez tribos. Olha que maravilha! Agora estavam em tribos, e de tribos Deus fez nação. Olha que coisa maravilhosa! Eram tribos espalhadas, agora são uma nação com território. E de repente Deus tem um plano muito maior do que fazer apenas uma nação, mas torná-los um reino sacerdotal. Desde o princípio, Deus já tinha um plano. O problema é que nós não entendemos o plano de Deus. E com isso, Deus está pensando: eles são escravos, vou torná-los livres. E quando forem livres, farei deles tribos. E sendo tribos separadas, sim, farei deles uma nação com território próprio, com terra e domínio próprio. E quando forem uma nação consolidada, serão um reino sacerdotal. Vão ser referência para todas as outras nações da terra. Essa é a ideia de Deus. Mas a mentalidade de escravo só quer saber de panela de carne. Eu não estou com a minha carne aqui agora. Não tem água. Cadê o meu pão? Eu estou com necessidade. Eu preciso de provisão. Eu não estou aguentando o sofrimento. Eu preciso. Não chegou no tempo certo, eu não estou aguentando mais. Deus está demorando, a pressa do Senhor, eu estou demorando demais. Eu não estou dizendo que a gente não deva clamar. Eu estou dizendo que precisa às vezes levantar a cabeça e entender que Deus tem um plano desde o começo. Deus tem um plano desde o começo. Deus não está pensando assim: não sei o que eu faço com essa pessoa agora. A libertei, o que eu faço agora? Acho que vou dar um propósito. Deus tem um plano desde o começo. Quando Ele tira do Egito, Ele já está vendo o reino sacerdotal. Esses escravos estavam longe de entender o que era ser um reino. Eles estavam longe de entender o que era ser referência para todas as nações da terra. Eram apenas escravos querendo o pão no dia seguinte. Mas graças a Deus que isso só ficou lá, né? E nessa geração não tem nada disso. Todo mundo preocupado com o que é terra. Amém? Não amém? Amém. É, amém. Amém. É o desejo de Deus, irmão. As nossas necessidades não podem estar acima da nossa identidade. As nossas necessidades não podem estar acima da nossa identidade. O que eu tenho vem depois do que eu sou. Quando a gente não entende o plano e o propósito de Deus, ficamos escravos dessa mentalidade. Que Deus precisa me abençoar, que Deus precisa me livrar de algo, que Deus precisa que se Deus me abençoasse em 5 minutos eu mudava de vida. Deus pode fazer um estado comigo. Se abre essa porta agora, 5 minutinhos ele muda toda a minha história. E a gente nem ensina Deus a ser Deus. Deus, se eu entro aqui falando assim, a minha vida seria outra. Sim ou não? Sim. Aqui em Itabi não tem nada disso. Só no Japão, graças a Deus, tem essas coisas. É japonês não, né? Aqui em Itabi não tem isso não. Aqui em Itabi a fé do pessoal é perfeita. Todos nós passamos por esses riscos. O fato de Deus ser abençoador faz a gente perder a perspectiva ao longo do caminho. Esse pessoal estava andando com Deus o tempo todo.
é nuvem sobre a cabeça, é coluna de fogo no caminho. Esse povo está acostumado a ter um Deus extraordinário e terrível perto deles. E Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. É impossível andar com Deus e não ser abençoado. Abençoar é próprio de Deus. Ele tem prazer em abençoar. Você não diz nenhum amém para isso, mas está tudo bem. Deus tem prazer em abençoar. Glória a Deus. É do jeito dele. Você se aproxima dele, ele faz. É o leproso se aproximando de Jesus, fala: se o senhor quiser, o senhor pode me fazer ficar limpo? Eu quero. Fica limpo. Porque Deus tem prazer de nos abençoar, prazer de nos dar livramento. É um Deus de livramento, é um Deus que nos livra do mal, é um Deus que nos guarda, é um Deus que nos preserva. Ah, se não fosse o Senhor, aonde nós estaríamos agora? Quantos livramentos Deus nos proporcionou? De onde o Senhor nos tirou para estarmos aqui hoje? Nos arrancou de um charco de lodo horrível, colocou os nossos pés sobre a rocha, colocou um cântico nos nossos lábios. Muitos ouvirão e confiarão no Senhor. É de Deus fazer isso. Mas às vezes o fato de caminharmos com Deus e vermos todas essas bênçãos pode sutilmente nos levar a ignorar o propósito, a vermos as bênçãos como se aquela bênção fosse o propósito final. E pode acreditar, não é, porque Deus tem um plano desde o começo. Enquanto Israel estava pensando na provisão, Deus estava falando sobre reino. Israel pensava em provisão e Deus pensava em a mentalidade de escravo não nos deixa ver o reino. A mentalidade de escravo nos leva a ver as nossas necessidades tão somente. A mentalidade de escravo nos leva a percebermos as necessidades diárias, as necessidades imediatas, como se elas fossem o propósito principal de Deus. Meu irmão, me corrijam se eu estiver errado, e eu espero estar errado. Quando nós falamos sobre o Deus provedor, queremos fazer tal e tal movimento para que Deus libere bênçãos, o coração da multidão se agita. Eu quero bênçãos. Eu quero que Deus libere o que estava travado na minha vida e vai liberar tudo e vai ser tudo. O coração se move. Mas quando convocamos a um compromisso, a uma renúncia, e é impossível olhar para a cruz de Cristo e não sentir vontade de renunciar a algo. Quem se aproxima de Jesus não chega falando: eu sou bom, ai de mim pecador, eu sou um homem impuro, de lábios impuros, impuro também. A gente vai se derretendo quando chega perto de Deus. Mas convoque as pessoas para uma renúncia. Faça um grande movimento voltado para renunciar à sua vontade, renunciar à sua carne, renunciar aos seus desejos e servir com mais integridade. É menos estimulativo. Eu vou fazer uma campanha pessoal esse mês, campanha eu comigo mesmo, a campanha do mais santo. Essa campanha é eu renunciando às minhas próprias vontades e me aproximando mais da vontade de Deus. Vai ser difícil? Vai, mas é minha obrigação. Não é nada estimulante, não parece nada empolgante. Se você fala sobre, porque Deus tem um reino, e o reino está chegando, amém, graças a Deus, aleluia, Deus abençoa mesmo, o reino está chegando. Mas a sua vitória está na porta, irmão, aleluia, a vitória está na porta. Meu irmão, recebe a vitória mesmo, irmão, e compartilha com a gente, porque nós amamos receber vitória. Mas não podemos perder o senso de propósito. O propósito de Deus é o reino sacerdotal, irmão. Não é sobre o que a gente come no deserto, não é sobre se tem água, se tem maná, se tem carne. Não é sobre isso, é sobre ser um reino sacerdotal. Eu já fui escravo, já fui livre, já fui tribo, nação,
Eu quero ser reino. É para isso que Jesus nos chamou, para fazermos parte do seu reino. Se você entrou pela porta dessa igreja, você leu lá fora, tem uma inscrição lá na porta. O que está escrito lá? A serviço do reino. O que está escrito lá? A serviço do reino. Você já entra com a convocação santa, irmão. Você está servindo ao reino. Você não está a serviço das suas necessidades. Você está a serviço do reino. Pastor, mas vocês têm necessidades. Eu continuo precisando. Meu irmão, Deus é supridor. Ninguém precisa lembrar de um pai que tem que cuidar do filho, ou precisa. Cadê os pais que fazem assim, pai, passa na mão? Só os pais. Alguém precisa te lembrar que você precisa pôr comida na mesa do seu filho? Te ligar? Pô, já cozinhando tudo. Te lembrando aqui, ó, Laurinha está nascendo. Mês que vem? Mês que vem, Laurinha está nascendo, ó. Seu dever, ó, fraldinha, comida, leite, seu dever, tá? Alguém tem que te ligar? Porque você é pai. Você acha que nós somos melhores do que Deus? Deus sabe que a gente precisa. A gente ora demonstrando nossa humildade, nossa extrema dependência dele, mas o Pai já sabe do que nós necessitamos. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Eu recebo a provisão, estou feliz com a provisão, mas esse não é o foco principal. Pastor, e qual é o foco principal? É o reino, meu irmão. É o reino de Deus. Nós estamos aqui para ser referência de quem Jesus é. Nós somos o corpo de Cristo. Referência de quem Deus é. O mundo não vê a Deus, vê a gente. Mas a pergunta é: o que o mundo vê quando nos olha? Será que vê escravos no meio do deserto lamentando porque não estão comendo carne? A minha provisão não chegou ainda, minha vitória não chegou ainda, eu estou aguardando a promessa. Às vezes é preciso subir de nível. E eu entendo, quando a gente chega novo na casa de Deus, a gente chega recebendo livramento. Ninguém chega na casa de Deus de primeira aceitando Jesus, levantando a mão, falando: agora eu quero participar do reino. A pessoa nem sabe o que é. E está tudo bem receber o livramento, chegar e ser liberto, porque a pessoa chega escrava, aí é livre. Mas tem que continuar crescendo no reino. É escravo. E aí fica livre. Ficou livre, aí começa a andar em tribo. Aí precisa entender que não é só tribo, tem uma nação. E não é só uma nação separadinha, como se fosse a mais especial. Não, é uma nação para ser referência. Reino sacerdotal para interceder pelos outros. Esse é o plano da igreja. Esse é o plano. E é isso que a gente precisa ter em mente. E não as nossas necessidades. Chegue em casa e faça uma oração, por favor. Deus me revela o teu propósito. Eu sei que o Senhor já supriu as minhas necessidades em glória. Agora eu preciso entender o propósito. Esse é o ponto. Quando não temos uma percepção de propósito, a gente fica correndo de um lado para o outro, procurando o suprir das necessidades. Aonde parecer, quando eu digo onde, é qualquer situação, circunstância. Aonde parecer que vai fazer bem o atendimento de alguma necessidade que se move. Isso é mentalidade escrava. Se você está correndo atrás das suas necessidades, meu irmão, eu sinto muito em te informar, você está com a mente de escravo. O escravo pensa nessas coisas. As pessoas que fazem parte do reino pensam no reino. Quem é de cima pensa nas coisas. É sobre isso. É sobre pensar nas coisas de cima. Deus tem um propósito desde o começo. Jesus não se entregou naquela cruz
para que simplesmente vivêssemos uma vida em paz. Jesus não fez isso para isso. Há um propósito claro e definido de congregar a todos em um só corpo. Um só corpo. Congregar homens de toda língua, de toda tribo, de toda nação, quebrando a parede de separação que estava no meio. Para que esses povos que eram inimigos agora se formam um só povo. O apóstolo Pedro vem falar de reino sacerdotal, meu Deus. Pedras vivas, edificadas. É o propósito de Deus. Deus tem um plano desde o começo. Deus está sempre construindo alguma estrutura para Ele habitar. Desde o começo, desde o jardim, Deus está construindo uma coisa, algo para que Ele possa se relacionar. Nunca foi sobre provisão, foi sobre relacionamento. O propósito de Deus desde o começo foi se relacionar com os homens. Ele construiu um jardim para se relacionar com os homens. Deu errado, porque o homem pecou, foi expulso de lá. Ele separou o povo dentro de uma arca. Entende? O gênero humano já se corrompeu, fez uma nação para se relacionar, mas a nação transgrediu a lei do Senhor. Sempre Deus está proporcionando estruturas. Aí vem o Filho, entrega a vida, compra com seu sangue reis e sacerdotes. E aí Deus faz um negócio chamado igreja. Ele está sempre criando estruturas de relacionamento. Deus está sempre com a intenção clara, definida, precisa de se relacionar com o homem. Para essa igreja, Ele não se limitou, Ele fez uma cidade. Oh, meu Deus do céu. Tem lugar para nós. Tem lugar para nós. É por isso que eu não posso ficar com a minha mentalidade como esse pessoal que está no deserto. É por isso que eu não posso ousar murmurar desse Deus, porque eu estou sofrendo. É por isso que eu não posso ousar ter uma vida mediana. Eu não posso ousar dar menos que o melhor para esse Deus, ser menos que o mais excelente para esse Deus. Ele tem interesse em nós desde o começo. Ele nos criou para a sua glória. Deus nos criou para a sua glória. Deus nos criou para a sua glória. Eu não mereço, eu não deveria estar aqui, mas Ele é bom. Quero encerrar o raciocínio a seguinte questão: todo escravo, ele faz uma coisa que na minha infância chamavam, aqui no texto chamam de murmuração, mas na minha infância chamavam de murrinha. Todo escravo tem um negócio chamado murrinha. Aqui é murmuração. Você sabe o que é murrinha? É porque as falas antigas, eu me enquadro nesse processo, ela não tinha muita explicação no dicionário. Você entendia o que a pessoa queria dizer. Você está murrinhando, aquela coisa, enjoamento. Está na murrinha. Pensa essa murrinha no deserto. Esse povo, quando faltava algo para ele, chorava a noite inteira. Pensa essa murrinha que estava. Então me ajuda aí. Fala com esse irmão do seu lado assim, ó. Não murrinha não. O pessoal ficava chorando de noite. Parecia até espiritual, né? Estou orando de noite, eu até chorando, mas é espiritual. Lamentando alguma provisão que Deus não deu. Mas Deus já tinha tirado do deserto.
Aqueles que eram escravos já tinham se tornado livres. Homens que eram livres agora estavam se tornando tribo. Uma tribo, ou as 12 tribos, se encaminhando para se tornar uma nação com um território e com um propósito claro e definido de ser o reino. Mas a mentalidade de escravo não deixa as pessoas perceberem isso. Eu não estou julgando Israel de forma nenhuma. Eu estou me enquadrando nesse processo e tomando como lição para a minha vida, para que eu não cometa esses erros, para que eu neste tempo não despreze aquilo que Deus tem dado, para que eu neste tempo não fique murmurando por aquilo que eu comparei com outros e queria para mim. É um tempo de sermos agradecidos. É um tempo de sermos gratos por tudo que o Senhor fez. É um tempo de agradecer o Senhor pelo teto sobre a minha cabeça, pelo pão da minha mesa, pela minha família que está à volta da minha mesa. Se não tem mesa, Senhor, obrigado pelo sofá. Se não tem sofá, tem cadeira. Se não tem cadeira, está em pé. Tudo para a glória de Deus. Glória a Deus. A questão é que Deus é o centro da nossa devoção, da nossa entrega. Isso não pode ser comedido, isso não pode ser uma coisa limitada, isso tem que ser extravagante. Deus, Ele merece que a gente entregue a Ele algo melhor. Glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos participar do memorial daqui a pouquinho, que demonstra claramente que quando Deus vai dar algo a alguém, Ele não dá pela metade. Ele não entrega o restinho que sobrou. Ele não entrega. Eu estou falando de entregar o melhor. Ele entregou o seu filho por nós. O seu único filho entregue por nós. Eu tenho que entregar uma adoração extravagante a esse Deus. Eu preciso me render a esse Deus como nunca. Eu não posso entregar uma simples religião, os rituais que eu decorei da minha infância. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que entregar uma adoração diferente. Não tem como. Pergunte a Davi se pode adorar a Deus de uma forma diferente, sem entregar tudo. Eu estou falando de trejeitos, mas é do coração. Não tem como ficar com o coração dividido entre o mundo e as coisas de Deus, tendo uma entrega dessa. Eu preciso entregar tudo para Ele. Aleluia. É preciso servi-lo. Vocês estão comigo? Não sei se vocês estão comigo. É preciso servi-lo. Servir ao Senhor com alegria. Se apresentar diante dEle com cânticos. Saber que o Senhor é Deus. É bom. Não dá para ter uma entrega mais ou menos. É hora de viver o Evangelho intenso, meu irmão. Eu não estou falando de rituais. Eu estou falando da entrega do coração. É quando você ouvir falar do nome dele, seu coração vibrar lá dentro. Ele está falando de Jesus. Eu estou com saudade do céu. É sobre isso. Se você conversar com o escravo está pensando em provisão, em pão, em carne. Mas se você conversa com alguém que está esperando o reino, o coração dele arde por Jesus. Aleluia. Ele vai aparecer. Ele vai voltar. Eu quero cear com Ele. Eu quero entregar minha vida para Ele. Eu quero renunciar ao pecado por causa dEle. Eu abro mão do mundo por causa dEle. Eu preciso fazer o melhor para Ele. Eu preciso louvá-lo, servi-lo. Não dá para fazer pela metade. Não dá. Não tem como olhar para a cruz e fazer pela metade. Não tem como olhar para Deus e falar: eu vou dar só esse restinho aqui. Eu vou, sabe, o meu tempo está me sobrando 5 minutos do meu dia, só uma oraçãozinha de leve para falar que eu orei hoje. Não tem como. A primeira parte é dele. Deus tem que ser o primeiro. Deus é o primeiro. É o primeiro pensamento do dia. Senhor, eu te entrego a minha vida. Tudo é teu. É o último pensamento do dia. Deus, eu obrigado porque o Senhor me deu uma vida. Eu vivi tudo isso hoje. Agora eu encerro meu raciocínio de verdade. Tinha uma canção, Josué deve lembrar, da época, que era Me Apaixonar.
me apaixonar. Tinha um que falava: eu estou morrendo de amor, estou desesperado por ti. Meu irmão, para a gente cantar uma canção dessa, a gente tem que coçar a cabeça umas 10 vezes, porque dava uma cólica na gente. Porque às vezes, e eu não estou entendendo julgamento não, é só uma constatação. Às vezes o sujeito passou a semana inteira atrás da provisão, só pensando na necessidade diária. Aí ele chega no domingo, coloca a mão no coração: Senhor, meu coração está queimando por ti, está ardendo pela sua presença. Meu irmão, Deus é que é paciente demais da conta. Que se Deus fosse igual a gente, irmão, mandava fogo do céu na hora e queimava. Então eu aprendi um negócio com um pastor, amigo nosso. Eu presto atenção demais na letra que eu estou cantando. Mas, Senhor, eu ainda não estou nesse nível não, vou ficar mais na minha nessa hora aqui. Na hora que surgiu uma letra, Senhor, que é mais condizente com a minha vida, eu vou abrir e vou cantar geral. Tem música que eu tenho medo. Tem aquela canção, aquela é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida. Eu coloquei a mão no coração assim, falei: Senhor, deixa eu ver aqui, peraí. Estou gastando. Está com alegria. Porque não é sobre rituais, não é sobre vir à igreja e sentar ou para a cadeira. É sobre o que nós cantamos no culto, na nossa tribo, expressar a nossa vida, a vida que a gente leva lá fora. Se lá fora nosso coração está ardendo por ele de verdade, então vamos cantar: estou apaixonado, estou com o coração ardendo por ele. O que você sente quando ouve o nome de Jesus? Você se lembra de uma religião? Ou seu coração arde lá dentro: eu preciso entregar mais do meu mestre, eu preciso ser melhor, eu estou fazendo pouco. Qual que é a sua sensação quando ouve o som do nome de Jesus? É uma cobrança? É uma religião? É uma necessidade de ir a algum lugar? Ou você se lembra: eu preciso dele, ele é meu Senhor, ele é minha vida, ele é o meu tudo, ele é o centro de tudo, eu o amo com toda a minha alma, meu coração está ansioso para vê-lo um dia. Eu sei que isso não acontece de uma hora para outra, meu irmão, de verdade, eu sou sincero, porque eu vi as pessoas dizendo sinceramente, chorando: eu estou queimando de amor por Jesus, e eu nasci no Evangelho e não estava sentindo nada. Eu falei: Deus, eu não estou sentindo nada disso aí, não é dele, é em mim. E eu ficava admirado. A pessoa falava com a boca boa sobre: eu estou vendo Deus, eu estou me relacionando com Jesus, eu estou conversando com Deus, e aquela intimidade, irmão. Eu olhava com a santa inveja e falava: Deus do céu, esse tempo é diferente. Eu ainda não tenho isso. Eu fui sincero com Deus, eu não consigo perceber isso não, eu não consigo sentir esse nível de paixão, de entrega. Eu consegui entender assim: eu tenho que ir na igreja todo domingo, isso eu consegui entender. Eu tenho que ir na escola dominical, isso eu consegui entender. E tem medo, né, irmão? Todo domingo, escola dominical. Eu entendi isso. Mas aquele nível de paixão que alguns ministros, eles riam, choravam, cantavam, pulavam, e olhavam assim: está errado, está errado, por que está nele e não está em mim? Eu estou na igreja também. É que eu achava que tinha um botãozinho na porta da igreja que eu ativava o modo super crente. Do lado de fora da igreja eu estava tranquilo, vivendo a minha vida, eu estava de pecado, né, irmão? Vivendo a vida normal, sem se lembrar do Senhor. E quando chegava na igreja, eu apertava o botão de ligar, estou ligado no céu. Só que com Deus não funciona assim não, irmão. Se você quer ver Deus, tem que investir na semana. Tem que investir amanhã, que é segunda-feira. Na terça-feira de novo. Na quarta-feira da vitória, 7h30 da noite. Tem que investir em Deus de novo. Na quinta-feira, de novo. Na sexta-feira, de novo. Todo dia. De repente, meu irmão, aquela coisa que eu parecia um botão que eu tinha que apertar, aquele negócio começou a me acompanhar para casa. A alegria não ia embora, o cântico não ia embora, a vontade de estender a mão e adorar não ia embora. Vai ter que estar diferente esse negócio. Agora não é mais só chegar na porta da igreja e apertar um botão, agora eu tenho naquela também. Agora eu estou no ponto de ônibus e tem também. Coloque-se de pé no seu lugar, por gentileza. Não tem botão de liga e desliga, meu irmão.
Tem que investir tempo com Deus. Não tem um botão de liga e desliga. Tem que investir tempo com Deus. Dá a nossa força toda para Ele. Eu inúmeras vezes, enquanto Jacques prepara, inúmeras vezes, eu vi pessoas que, quando chegavam na época de carnaval, eles atravessavam, pegavam no matinê. Eu nunca fui, porque eu cresci na igreja, meu irmão. Minha mãe batia se eu fosse. Não podia não tinha como não, irmão. Temor era grande. Não deixava não. Graças a Deus. Mas eu conheci pessoas, irmão, que ia de manhã, de tarde, de noite, atravessava a noite, e no dia seguinte amanhecia virado e ia de novo, e de novo, e de novo, em exposição de noite, de manhã, e estava trabalhando normal na segunda-feira, sem problema nenhum. Mas quando trata de evangelho, a entrega desse tamanho, eu não tenho tempo, eu não tenho força, eu não tenho energia. Nós vimos a história desse povo que lamentou, que murmurou no deserto. Qual foi o final deles? Ninguém entrou. Nenhum deles entrou no repouso do Senhor. Nenhum deles. Eu sei que você tem temor de Deus. Eu sei que você tem temor de Deus. Mas a responsabilidade é individual. Eu vou falar com você igual o Josué falou. Eu não sei da nação inteira, mas eu e a minha casa vamos seguir o Senhor. Eu e a minha casa vamos entregar o melhor para o Senhor. Deus não é digno de pouca coisa, meu irmão. É o melhor da nossa vida. Deus sabe o que nós podemos, a nossa excelência. Deus conhece o nosso coração. E nós não podemos viver uma vida que não seja excelente. Eu não vou morrer no deserto. Eu não faço parte de uma geração que vai morrer seca no deserto. Eu faço parte de uma geração que entende reino. Uma geração que está aguardando a tão aguardada volta de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vai chegar a hora, meu irmão. Ao soar da última trombeta, eu vou estar lá. Eu não sei qual que é a sua expectativa. Ele está voltando, meu irmão. Ele está voltando, meu irmão. Feche seus olhos no seu lugar, por gentileza. Eu preciso entregar um louvor, uma glória para ele agora. Eu não sei como você está aí agora, mas entregue glória para ele agora. Glória a Deus. Ele merece toda a glória nessa hora. Glória a Deus. Entregue a ele louvor e glória. Recebe, Jesus, reconhecimento. Recebe louvor. Recebe glória. O Senhor é digno do melhor, do mais excelente, do primeiro. Receba. Jesus, nós te entregamos. Queremos te entregar o excelente, não a ovelha manca, coxa, cega, mas a melhor, sem defeito, com excelência, Senhor. Tudo o que fazemos para ti com excelência. O primeiro, o melhor, Senhor. Nós queremos te entregar.